Estamos aqui hoje no evento de nivelamento de faixas preta do Team Força Fight. Estamos com o mestre Everson Félix. Mestre, fala pra gente um pouquinho sobre a importância desse evento aqui para o nosso estado. O nivelamento de faixa preta é algo inédito que está acontecendo aqui no Espírito Santo, né, onde nós estamos dando a oportunidade aos mestres, aos professores, de nivelar a sua graduação pela maior entidade do mundo, a ISCA, né? E com a presença de vários mestres, vários professores, nós estamos fazendo um evento tão grandioso, onde nós também teremos a premiação de atletas, professores de destaque dentro desse evento. Então vai ser um momento muito maravilhoso e um aprendizado, uma troca de experiência, além de uma palestra sobre empreendedorismo com Saulo Scalise. Muito legal. E qual é a importância de unir o empreendedorismo com o esporte hoje? Sim, hoje as pessoas estão entendendo a importância que o esporte também você pode viver dele, né? Às vezes você treina anos e anos e não consegue entender a importância da sua profissão. Que artes marciais, além de nós gostarmos do que fazemos, também é uma profissão, né? Você consegue levar condicionamento, melhorar a vida das pessoas através do esporte. Então, alguns eles têm isso só como esporte, mas a gente estamos ensinando essas pessoas a partir do momento que deixa de ser lutador, ele ser um empreendedor dentro das artes marciais. Parabéns pela iniciativa e aguardamos aí esse grande evento e presenciar tudo que vai acontecer hoje aqui. Vai ser um sucesso e nós estamos com bastante expectativa. Senhores, agora oficial, vamos iniciar o nosso nivelamento, começando com a palestra do Saulo. O Saulo vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho da história dele e vai trazer aquilo que a gente está aguardando, né, conhecimento. Isso vai ser um momento muito importante. Receba o Saulo, uma salva de palmas para o Saulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, muito prazer. Sou Saulo Scalise. Alguém aqui participou de alguma palestra minha já, algum encontro, congresso? O mestre Everson participa de tudo, né? Esse não vale, já participa de tudo. Bom, pessoal, eu sou mestre de Muay Thai, formado em grau prata de Muay Thai pela Confederação Brasileira de Muay Thai Boxe Tailandês. Estou há 20 anos no mercado do Muay Thai, atuando, já atuei como atleta, já lutei Muay Thai, MMA, bastante Jiu-Jitsu também, mas nunca me profissionalizei. Tem algumas lutas profissionais, mas só para vocês terem uma ideia, lá na nossa região, sou do sul de Minas, Monte Sião, e é bem pertinho de São Paulo ali. E na minha época que eu competia, eu participava dos eventos da FEPLAN, que foi a era de ouro do Muay Thai. Quem chegou quando se conhecia a FEPLAN? Essa das antigas, olhão. É a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais, que era uma entidade muito forte em São Paulo. E isso, aproximadamente uns 15, 16 anos atrás, era forte, todo mundo gostaria de lutar FEPLAN, e a gente na época, até então, era a Academia Munir Adriano, a gente ranqueava lá FEPLAN, brigava com o Gibi na época. Enfim, a minha história dentro do esporte, eu acho que começou assim como a maioria de vocês, ou a maioria do pessoal que tem contato com arte marcial, que é o quê? Às vezes a gente vai buscar por uma questão de lifestyle, ou às vezes a gente vai buscar por uma questão de buscar alguma coisa para aliviar o estresse, né? Ou até mesmo alguns para conseguir condição melhor, visando algo com esporte, né? E eu não fui diferente. Eu comecei o Muay Thai com a ideia de aliviar o estresse. Antes do Muay Thai eu tinha uma vida bem agitada, trabalhava com tricô, essas coisas, então era uma vida bem pesada, né? Rotina. E no Muay Thai eu me encontrei. E na época que eu comecei a fazer o Muay Thai, eu já trabalhava com malharia, já tinha uma oficina, essas coisas em casa, e eu acabei vendendo tudo, comprei ali 20 metros de tatame, 5 pares de aparador, 4 sacos de pancada, e falei, vou meter o louco. E fui. Comecei com um sonho, e com o incentivo do nosso grão-mestre Munir Adriano, que é o meu mestre, que me graduei da primeira graduação até a última, foi com ele, e comecei a acreditar no sonho. Só que até então eu não sabia o que era empreender. Então hoje o tema da nossa palestra aqui é empreendedorismo, né? Mas eu não posso falar de empreendedorismo
fora da luta. Por quê? Porque eu sou empreendedor na luta. Né? E eu queria saber de vocês, quantos de vocês aqui trabalham com a luta diretamente? Show. Quantos de vocês aqui não trabalham, mas gostariam de trabalhar com a luta? Show, legal. A parte de trabalhar com a luta, ainda eu vejo com as consultorias que eu faço, com os contatos que eu tenho com donos de academia, que ainda é um tabu. Por quê? Porque muita gente ainda acha que, primeiro, a luta, quando eu falo luta, pessoal, a gente está falando do Muay Thai, tá? Que é o que eu tenho especialidade. Mesmo vocês que é do kickboxing, eu até conversei com o mestre Everson falando a respeito disso, eu vejo o kickboxing muito mais organizado hoje no Brasil do que o Muay Thai. Né? Fora do Brasil, não sei, mas no Brasil eu vejo isso. Tanto que hoje a Confederação Brasileira de Muay Thai Boxing Holandês trabalha para mudar esse quadro, né? Para transformar esse quadro. Mas assim, a grande visão que a gente tem quando fala de empreendedorismo na luta é que as pessoas não se sentem capazes de trabalhar com a luta. A impressão que dá é que a luta não dá dinheiro. A luta é um hobby. Ou qualquer coisa que eu fizer com um pouquinho mais de afinco, eu ganho mais do que a luta. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, né, para quem está no mercado, infelizmente, né, que a gente acaba não tendo tanta concorrência, né, mas eu acho infelizmente, por quê? As pessoas acabam olhando a luta de uma forma tão superficial que acaba deixando passar uma oportunidade não de ganhar dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro. Eu quero reforçar para vocês que é a minha visão, tá, galera? Eu não estou afirmando algo que eu falo que é assim. Não, é a minha visão. Eu acho que ninguém, na minha visão, ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. E o dinheiro não é a causa, é a consequência. Então, quando a gente fala de empreender na luta, a gente está falando de transformar vidas, cara. E eu trago muito isso na minha gestão. Eu acho que isso é o que transforma muitos negócios, vem transformando muitos negócios. Para vocês terem uma ideia, eu moro numa cidadezinha hoje de 24 mil habitantes. Eu assustei quando o mestre falou, quando eu vi no Google lá, que tem 380 mil, cresci. Meu Deus, para mim é muito grande isso. Então, cidade de 24 mil habitantes, cara, você não tem trânsito, todo mundo conhece todo mundo é meio primo e parente de todo mundo. É maravilhoso isso. E hoje a gente tem lá, em média, 550 alunos, só de Muay Thai. E aí, se você for analisar uma academia, uma equipe, uma cidade de 24 mil habitantes, que tem tudo que vocês imaginam também, tem crossfit, tem beach tennis, tem musculação, tem a mulher que põe a manta na barriga para tirar as medidas, 3 centímetros, não sei quantas semanas, tem tudo isso, e tudo isso é concorrente do mercado. E mesmo assim a gente consegue esse número. E aí, às vezes, as pessoas até perguntam, Saulo, mas qual que é o segredo do seu empreendimento, do seu método? É trabalhar focado em pessoas. E aí, quando a gente fala focado em pessoas, é que vem a ideia de empreender. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa palavra empreendedorismo, e eu trago sempre essa pergunta no começo das minhas consultorias, as pessoas falam, empreender é virar empresário, né? A maioria das pessoas acha que empreender é virar empresário. Só que olha só, se vocês for buscar a origem da palavra empreender, vem do latim. E é o quê? É se jogar, é lançar, é buscar algo novo. Então, se vocês pararem a pensar bem, todo mundo aqui que acha que não é empreendedor, cara, vocês vão sair daqui com outra cabeça hoje. Sabe por quê? Porque só vocês estão aqui, vocês estão empreendendo. Vocês estão empreendendo 2 coisas mais importantes da vida de vocês. A primeira é a sua atenção. Eu ouço muita gente falar assim, não, o bem mais valioso que eu tenho na minha vida é minha filha, meu filho, minha esposa, né? Não é, cara. Você tem seu filho, você não tem atenção para ele, você não tem nada não. Quantas crianças estão crescendo aí sem pai e sem mãe dentro de casa? O celular na mão. Quem aí trabalha com kids na academia? Tem grupo kids? Não é comum? Os pais deixam lá e falam, pelo amor de Deus, ajuda ele. Nem saber o que vai fazer. Vocês vão dizer, ele gosta de vir aqui, tem mais horário? Né? Deixa lá e, né? Por quê? Atenção. E o segundo bem valioso que a gente tem é o nosso tempo. Então, vocês estão empreendendo as 2 coisas mais valiosas que têm na vida de vocês aqui hoje. Isso é um ato de empreendedor, de empreendedora.
Então, acho que a visão do empreendedorismo na luta, ela vai muito além do negócio, ela vai muito além do business. A gente começa a pensar que a luta, eu gosto de trazer isso, um pensamento que eu tenho. A luta, para mim, é um ministério que Deus confiou na minha mão para transformar vidas. Quantos de vocês é Grau Preto? Quando você quer chegar a Grau Preto? A Grau Preto, você tem que entender. Quando você pegar a faixa preta, não acabou não, tá? Começou. Aí começa a transformação. Porque eu até faço essa analogia na minha academia. Hoje, na minha academia, 100% dos meus alunos graduam hoje. Se alguém chegar lá e falar assim, não quero graduar não, não, a graduação é natural. E é obrigado? Não, é natural, faz parte do esporte graduar. Não, bicho, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas, cara. Entende? Então, por isso que a gente traz essa visão. E aí, quando a gente traz essa visão de evolução, quando a gente pensa no faixa preta, a gente já começa a imaginar que o faixa preta, ele vai o quê? Influenciar pessoas para ir para um próximo nível. E aí o que eu trago aí muita intimidade com a luta. Imagine, tem alguém aqui que não tem muita intimidade com a luta? Tem alguém aqui que é só empreendedor, que é só isso para a vida, cara. Pô, eu sou pai. Será que eu sou um pai faixa preta? Será que eu sou um pai que vista a camisa deles, participa com meu filho? Pô, eu sou um membro da empresa. Será que eu sou um membro faixa preta? Ou você sou aquele cara que... Será que eu sou um amigo faixa preta ou sou aquele amigo meia boca? Esse é o conceito de faixa preta que a gente traz. Através do quê? Através da luta, né? Então, quando a gente começa a vivenciar, ela molda caráter para a vida. Então, essa ferramenta que está nos unindo aqui hoje é uma ferramenta muito forte para ficar só entre nós. Sabe? Eu costumo falar até que isso aqui, cara, vocês até me desculpem, tá? Eu vou falar que depois corta, tá bom? Não pode não. Mas eu acho que isso aqui, cara, é mais forte do que uma religião. Sabe por quê? Porque muitas vezes, em todo meio tem, né, as pessoas bem intencionadas e mal intencionadas. Mas muitas vezes você vê o brilho no olho das pessoas dentro do tatame, que às vezes você não consegue ver dentro de uma igreja. E eu já vi isso. Às vezes, essa ferramenta que a gente tem aqui, às vezes é muito mais atrativa para um jovem, para um adolescente, do que se falar de uma igreja. Entende? Então, se vocês começarem a olhar com esse olho para a luta, vocês começam a ver que a luta não é um negócio. A luta é um meio de transformação, que pode se virar um bom negócio. Então, hoje, através da luta, eu estou aqui conhecendo esse lugar maravilhoso, né? Terra Capixaba. Através da luta, eu já consegui ir para o outro lado do mundo, conhecer a Tailândia. Todo ano eu vou para lá. Fico no mínimo um mês lá, já é rotina para mim isso, graças a Deus, graças à luta. Então, hoje eu vejo que o empreendedorismo na luta, ele rompeu a barreira de mercado comum, que a gente vê em qualquer outro negócio, em qualquer outro segmento. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, nesse nosso bate-papo, nessa palestra, é que é o seguinte: eu queria provocar vocês para entender, para você mesmo, que está me ouvindo hoje, qual que é a sua relação real com a luta? Por que você está aqui hoje? Eu parto do princípio que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a gente não está aqui hoje só para fazer a parte do alinhamento, dos faixa preta, e falar, vamos lá para ver como é que é, para fazer. Não, cara, tem algo maior por trás disso. E aí, uma coisa que confirma essa minha crença é que do aeroporto para cá eu vim batendo papo com o mestre Everson, ele veio falando toda a trajetória dele. Eu falei, meu Deus, cara, é Deus que está por trás disso tudo. Toda essa legião de pessoas, né, transformando vidas, trazendo qualidade de vida, proporcionando crescimento. E o crescimento não é só o crescimento financeiro, crescimento intelectual, crescimento espiritual, né, desenvolver o caráter de pessoas, que o esporte tem esse poder. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que fica um pouco engessado mesmo, né? Eu vou dar uma palestra lá que vai ter empreendedorismo. E aí a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vai falar de negócio, né? Mas o seu negócio, você tem que entender que qualquer negócio, qualquer CNPJ, precisa de CPFs.
E se a gente não cuida de CPFs, a gente não consegue ir muito mais longe. E galera, hoje no trabalho, eu tenho algumas empresas, né, do ramo do Muay Thai, tenho outras empresas, parceria em outras empresas de outro ramo também, como de marketing, como alimentício, enfim. E hoje eu sou gestor da maior e única academia de Muay Thai padronizada no mundo, que é a Inside Muay Thai. Então, isso foi através da luta. O Muay Thai me trouxe isso. E aí você fala, Saulo, agora eu vou chocar vocês, tá? Você é formado no quê? Muay Thai. Não tenho formação acadêmica, tenho segundo grau. E eu estudei na universidade que a maioria de vocês estudam todos os dias. Perrengue University. Vocês conhecem? Perrengue University. Eu sou, na minha família, improvável. Eu sou o primeiro membro da família que construiu uma empresa. Eu sou o primeiro membro da família que saiu do país. E esses dias atrás eu recebi uma mensagem da minha mãe. Minha mãe falou assim, filho, eu sabia que você ia longe, mas eu não imaginava que você ia tão longe. Você realmente é improvável. Ouvir isso de uma mãe é maravilhoso. Isso é uma coisa que me enche de orgulho. E claro que eu só consegui isso por causa dela. Porque se não fosse minha mãe, eu não chegaria até aqui. Se não fosse minha mãe me ajudar, né, a olhar a vida como uma vida realmente é uma luta, talvez a gente já chegue aqui. E detalhe, eu não estou nem no meio do caminho. Tem muita linha para queimar. Quando eu vejo mestre Everson, mestre Hélio e tantos outros mestres, eu vejo que eu estou só no começo da minha jornada. Tem muito que aprender. Opa, desculpa, não para. Então, galera, o que eu gosto de trazer na parte de empreendedorismo, falando de academias, é essa visão de que a luta, ela não só é uma ferramenta de inclusão, de capacitação, como ela também tem o seu meio financeiro, né? Então, uma das provas, né, são as diversas academias, os diversos mestres que a gente vê que hoje vivem e vivem bem da luta, né? E isso, há um tempo atrás, não era possível. Eu, quando comecei a dar aula, eu comecei nessa ideia, vender as coisas para começar, para ver se ia dar aula. E na época, isso há uns 17, 18 anos atrás, o pessoal falava assim, nossa, mas ninguém conhece isso aí, cara, ninguém vai pagar por isso aí não, cara. Tem karatê de graça, taekwondo de graça, capoeira de graça. Você vai abrir um negócio aí que o pessoal não sabe nem falar o nome, Muay Thai, que loucura que é essa? E eu simplesmente coloquei energia, coloquei dedicação, eu falei, pô, é o que é. E uma coisa eu aprendi com o meu mestre. No mundo do empreendedorismo, a gente escuta muitos empresários aí que são guru de internet, né? Falando assim, ó, você sempre tem que ter um plano B, né? Nunca coloque os ovos no cesto só, né? Quem já ouviu isso? Você sempre tem que ter uma segunda opção, né? E o meu mestre sempre falou o contrário. O meu mestre sempre falou assim, ó, o meu plano B é fazer o plano A dar certo, bicho. Não pode correr, não. Então, isso é o que diferencia, né? Eu acho que talento é importante, informação é importante, formação é importante. Mas se você não tiver energia, cara, você não consegue ir muito mais longe. Então, isso é uma das coisas que o empreendedorismo vem trazendo para mim e eu consigo transferir isso para outras academias também. Hoje eu estou à frente, além da Inside, que tem quase 80 filiais, tem várias academias hoje de renome no Brasil, no Muay Thai, que quando a gente traz essa visão de empreendedorismo voltado em pessoas, o jogo muda. Esses dias até eu recebi uma mensagem no Instagram, o cara falou assim, viu, como que você trabalha na sua academia? Porque eu acho que ele começou a ver o perfil da academia e falou, você vende planos ou você vende mensalidade? Aí eu comentei assim, não, nem dos dois. Isso aí está saturado já, nem plano nem mensalidade. Aí ele me chamou no particular, conta como é que é, bicho. E aí hoje eu entendi, cara, que ninguém quer entrar numa academia para pagar mensalidade nem para pagar plano. As pessoas querem entrar numa academia para resolver um problema. E aí eu trago muito a visão na hora da venda que a gente só tem dois principais motivos que a gente vende. Primeiro, ou a pessoa está correndo de uma dor, ou ela está buscando um prazer. Só esses dois motivos, cara, para qualquer negócio. Eu não sei qual negócio vocês atuam além da luta, mas se você levar essa visão para o seu negócio, você vai ver que isso é real. Ou o seu negócio está resolvendo um problema,
Ou seja, está curando uma dor, ou o seu negócio está proporcionando prazer. Ou às vezes até os dois, que é melhor ainda, né? Além de tirar a dor, ainda promove o prazer. Então, quando a gente entende isso na venda, a gente começa a parar de vender planos e mensalidade. A gente começa a vender o quê? Programa de solução. E aí, como que é isso na prática? Cara, é muito fácil a gente hoje olhar as pessoas e falar assim, ó, pô, isso aí é mais uma mensalidade. Mas a academia que está fazendo isso, ela não está conseguindo lotar o tatame dela. Por quê? Porque as pessoas sabem quando você quer vender para ela. E eu pergunto para vocês, quando vocês veem um vendedor que está faminto para vender para vocês, o que vocês fazem? Corre, né? A gente só compra aquilo que a gente tem vontade, vai lá buscar, e você compra. Mas quando você vê um vendedor que fica, não, você vai gostar, não sei o quê, a gente corre. Então, quando o seu aluno da aula experimental entra na sua academia e ele percebe que você quer ele de qualquer jeito ali, cara, ele vai ditar, primeiro, o preço que ele quer pagar, e segundo, se ele vai empenhar em você a energia dele ou não. E quando a gente muda essa atmosfera e traz para o programa que a gente fala de transformação, a gente para de vender o que a gente quer. E aí a gente começa a vender o que o cliente quer e precisa. Então, e isso é tão real que eu faço a gestão de uma empresa que é de steel frame. Você já ouviu falar disso, não? Você já ouviu falar? Steel frame? Steel frame é uma tecnologia de construção a seco que está chegando no Brasil aí. E os caras, eles são meus alunos, treinam comigo há algum tempo já. E aí eles começaram a ver a mudança na academia, a mudança nessa questão de cultura e tal. E eles falaram, Saulo, eu tenho as mesmas dores que você tinha aqui na academia. Você não quer levar para a minha empresa essa metodologia aí? E eu levei, cara. Em 3 meses a gente teve quase 45% de aumento no faturamento na nossa região. Por quê? Porque a gente para de vender produto e serviço. A gente começa a vender o quê? Solução. Programa de solução. Então, quando a gente pensa para fazer essa venda, é simples? Não. A primeira coisa que a gente tem que entender, eu tenho que ter conexão com as pessoas. Eu tenho que, de fato, trazer uma coisa que todas as pessoas que conectam com a gente no comércio estão procurando. Que é o quê? Resultado. Ninguém compra uma roupa porque achou uma roupa bonita. Ela compra uma roupa, a mulher, né, normalmente compra uma roupa porque ela quer ver o resultado, como que eu vou ficar nessa roupa. Tanto que, eu não sei se é comum para vocês, mas lá em casa é assim. Quando a mulher vai comprar uma roupa, ela tem que experimentar 20 vezes. 20 vezes a roupa. Ah, essa não, parece que eu gostei, não, eu quero ver a outra. Eu nem vou junto para comprar, porque eu sei que... E detalhe, se a gente fala assim, essa ficou boa, essa que ela não vai levar, certeza que ela não vai levar, absoluta certeza. Por quê? Porque as pessoas não quer comprar a solução ali que você acha, ela quer comprar a solução que atende ela. Então, quando a gente traz para esse âmbito, a gente começa a entender que, falando de empreender, a gente está falando de se lançar no desafio de conectar com as pessoas. Então, na sua academia ou no seu negócio que você atua, a pessoa vai esquecer a característica do seu produto, a pessoa vai esquecer o seu plano, a sua tabela de plano, a tabela de horários da academia, a pessoa vai esquecer. Só que ela não vai esquecer o jeito que ela foi tratada. Já aconteceu com vocês aqui de chegar às vezes entrar numa loja, e aí chega o vendedor e fala, oi, tudo bem, muito prazer, sou fulano de tal, bom. E aí ele não faz aquela famosa pergunta de vendedor, né? Aquela famosa pergunta assim, posso te ajudar? Aí que a gente responde, não, estou só dando uma olhadinha, é comum pra vocês isso, não? Mas quando a gente entra numa loja que a gente vê que o vendedor quer se conectar, conversa e tal, às vezes a gente acaba comprando só porque o cara é gente boa. Já aconteceu isso com vocês? E você vai falar, por que eu comprei? Nem vou usar. Mas o cara às vezes é tão gente boa, por quê? Se conecta. E quando a gente traz isso para o universo que a gente atua, né, independente de ser luta ou qualquer negócio que você atue, você entende que por trás de qualquer produto tem uma pessoa que precisa dessa solução. Porque todo produto, todo negócio, todo comércio, ele foi desenvolvido para quê? Para resolver o problema ou para criar um prazer. Então, quando a gente fala de se lançar nesse desafio,
a gente começa a entender que conectar com as pessoas vai um pouco mais a fundo do que só empreender. E aí entra num assunto que eu adoro falar, que é o quê? Manual de cultura. O que tem a ver, Saulo, uma coisa com a outra, manual, com empreendedorismo, com venda? É que não tem como a gente vender algo que não tem por trás, por base, a verdade. Vocês concordam com isso? É a mesma coisa que falar assim, eu vou comprar um tênis. Vou dar um exemplo. Vocês vão comprar um tênis. Cara, você sabe que, um exemplo, tem alguém que corre, que tem hábito de correr? Show, legal. Show. Assim, normalmente o pessoal que corre, eles sabem que o tênis, quando a gente compra para corrida, ele tem uma quantidade de passos. Vocês sabem disso, não? Você compra o tênis e ele fala, esse tênis aqui ele é tantos mil passos. E aí, quando passa, quando você... E como que eu marco? Quem corre tem aplicativo e tal, né? E aí, depois que marca o tênis ali, ou no aplicativo, você tem que trocar. Por quê? Porque senão a qualidade do produto tá o quê? Tá acabada. Tá comprometida. E qual que é o risco disso? Vai trazer uma lesão, né? Vai machucar o joelho, o tornozelo, pode dar algum impacto, vai dar, né? A médio e longo prazo, impacto na sua lombar, enfim. O que eu quero dizer com isso? É que quando você opta fazer alguma coisa e não fazer da forma que tem que ser feita, você vai ter efeitos que você não vai curtir. Você pode comprar um tênis que não é original. Você pode, mas você tem a consciência. Qual que é a vantagem de ter um original? E não é só preço. Vocês concordam com isso, né? Quando a gente compra uma coisa original, você não tá... Para mim, eu acho, na minha opinião, que prioridade não tem plural. Eu tenho minhas prioridades. Então você está perdido, filho. Na trilha de tempo você não está muito centrado, não. Porque prioridade é uma de cada vez. E esses dias eu até vi um cara falando, e é um cara que eu estudo com ele, inclusive, consumo muito conteúdo dele, que é um empresário muito bem sucedido no Brasil hoje, que chama Flávio Augusto. Ele é dono de uma empresa de vendas. E ele falou assim, a única coisa que não existe na nossa vida é equilíbrio. Não existe equilíbrio na vida. Ou você escolhe fazer uma coisa e ao escolher fazer uma coisa você está abrindo mão de outra, ou então você fica na inércia, você não faz nenhuma coisa nem outra. Entende? Então, quando a gente traz isso para a atmosfera do aluno, do manual de cultura, a gente entende que quando o aluno sai da academia, ele escolheu fazer outra coisa. E aí o manual de cultura ensina o quê? A cada pessoa que eu perco na minha academia, eu tenho a cultura de entender por que ele saiu? Tem uma entrevista com quem está saindo? Tem a entrevista do feedback? A cultura do feedback é importante, cara. Isso é o que? Isso faz parte de um manual de cultura. Outra dor. As pessoas fazem aula experimental, mas não são todas que ficam. Muita aula experimental e pouca conversão. Acontece com vocês também? Tem? Por quê? Porque ali na aula experimental não começa no tatame. Tem algum professor aí que pode me falar? Tem algum professor seu que é estagiário aí, que dá aula, que você vê que é ativo aí no meio da galera? Só para responder uma pergunta, só para nós colocar o dedo na reta. Mestre Edson? Tá lá. É só para a gente fazer essa troca. É bem simples. Mestre, onde o mestre acha que começa a aula experimental? Onde começa? Onde é a aula experimental? Onde começa? Pô, chegou um aluno, quero fazer aula experimental. Na recepção. Começa a aula experimental na recepção. O atendimento na recepção é isso. É exatamente isso. E quase de 10 professores que eu falo, 9 falam que a aula experimental acontece no tatame. E não é, cara. A aula experimental começa no primeiro atendimento. E às vezes esse primeiro atendimento, sabe onde que é? Lá no Instagram. E às vezes a pessoa nem quer fazer aula experimental, você sabia? E aqui vai uma virada. Isso aqui faz a gente vender demais, cara. É muito legal isso. Que é o... não, mas eu vou falar, não, você vai vender muito. Deixa eu não vou falar. Que é o seguinte, Alguém já ouviu falar aqui de social selling? Já? Trabalha com isso? Pesquisei já. Estudou já? Pesquisei. Pesquisou? Legal. Social selling, cara, é o cara que ele fica com a arma na mão,
Estou fazendo aqui uma brincadeira. Daí ele fica com a arma na mão, só esperando alguém passar lá. Quando passar, ele, bum, atira. E a minha academia tem isso. Aí começa uma aula mental. Por quê? Quando vocês postam storyzinhos lá na academia, galera, tá rolando treino, não sei o que e tal. Quem aqui olha quantas pessoas viu os seus stories? Quando você posta stories? Legal, show. Viu todo mundo que tal. Olhou, faz contato? Ali está uma aula mental. Só que é o seguinte, lembra? Empreendedorismo é a gente se lançar, se jogar com o propósito de se conectar, pautado nos meus valores, no meu propósito, no meu manual de cultura. Então, quando uma pessoa olha algum vídeo que você faz, e esse vídeo tem que ser provocativo, você tem que mostrar mesmo para as pessoas que você está fazendo, a pessoa olha, a primeira coisa que o social selling faz, ele entra no perfil da pessoa. Entrei no perfil da pessoa, eu vou ver a última postagem dessa pessoa. Eu vi a última postagem dessa pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou interagir. Ou com uma palminha, ou com um emoji, alguma coisa eu vou fazer. E se a pessoa não tiver stories, eu vou mandar mensagem para ela. E aí, Hélio, tudo bem? Boa noite. Vi que você está acompanhando nossos stories. Está curtindo? Só isso. Isso é uma técnica que a gente chama de MAC, medida de abrir conversa. A pessoa vai olhar, adivinha? Não vai responder não, tá? Fica tranquilo. Esse é o trabalho do seu cérebro, ele plantar a sementinha, né? Por quê? Porque no manual de cultura está escrito que a nossa missão, a nossa empresa, é treinar pessoas para enfrentar e vencer os desafios da vida. E às vezes a pessoa não sabe que ela precisa ser treinada. Por quê? Porque ela não tem relacionamento com a luta ainda. Só que ela já é lutadora. Tem alguém aqui que acha que não é lutador? Quem aqui não é lutador? Levanta a mão. Não é lutador. Todo mundo é lutador, é isso aí, ó. Boa. Por quê? Porque antes da gente se virar esse ser lindo que a gente é aqui, a gente era só uma célula lutando contra os bilhões, cara. E a gente venceu, a gente chegou lá e se transformou nisso aqui, ó. Essa coisa linda que a gente é, essa criação maravilhosa de Deus, o ser humano. Então, quando eu vejo e eu entendo o meu propósito, e eu vejo as pessoas transitando, olhando meus stories e tal, ela está acenando para mim, só de olhar os meus stories. Que aí eu pergunto para vocês, olha só, antigamente, eu não vou falar tão antigamente, senão o pessoal vai achar que a gente é velho, mas a gente tinha um hábito de, tipo, chegava à tarde, a avó gostava de ver novela das 6, né? O pessoal mais jovem, assim, que nem eu, gostava de ver Malhação, começava às 5h15, Malhação, quem lembra da Malhação? E aí tinha que ir correndo para assistir Malhação, porque senão perdia a novela. E aí na época, eu acho que a maioria de vocês, que tem uma galera que eu estou vendo aí que não viveu essa era, mas existiu, viu gente? Existiu uma época que não tinha internet. Vocês acreditam? Existiu. E nós que vivemos essa era, nós é a última geração. Não vai ter mais daqui para frente. Então nessa época não tinha quando eu falava assim, eu vou ver um episódio que eu perdi lá no YouTube. Não tinha, cara. Então a gente fazia de tudo para não perder. Então nessa época, a audiência do pessoal estava na onde? Estava na Globo, estava na Record, estava na Bandeirante, estava na Manchete. Nossa, Manchete é... Meu Deus. E hoje? Como é que está a audiência hoje? Cara, a novela dos últimos meses, eu estou vendo especialistas, até mesmo de IA falando. Inclusive essa semana eu tive um treinamento dia 3 e 4 de planejamento estratégico para 2026, e a gente teve um tema lá só de inteligência artificial. E o próprio desenvolvedor falou, gente, nada vai substituir atendimento humano. Por conta do quê? Da conexão. Então essa conexão de você ver quem está te vendo no Instagram, mandar uma mensagem, vira e mexe, mandar um oi, isso serve para qualquer tipo de negócio, hein? Se você é manicure, se você é cabeleireiro, se você tem o hábito de ver as pessoas que frequentam os seus stories e você manda mensagem para eles ali, cara, diz bom dia, tenha um ótimo dia, pronto, você já ganhou a atenção da pessoa. Se você mandar bom dia 3 dias em seguida e no 4º dia você não mandar, essa pessoa vai sentir falta. Por quê? Porque a gente está na era da dependência digital. E aí isso evolui para vários outros problemas que eu não vou entrar em mérito agora. Mas a parte do manual de cultura para o empreendedorismo é importante porque quando vocês entendem
que as pessoas que estão aí, que não estão treinando na sua academia ainda, é responsabilidade sua, ou que não estão comprando de você, para quem não atua na academia, é responsabilidade sua, você acaba parando de viver no quê? Na bolha, na média. Que hoje a maioria dos comércios que eu visito hoje sofrem venda, não vendem não. Como assim sofrem venda? Olha só, a maioria das academias hoje não tem uma fonte de prospecção ativa. Que é o quê? Uma campanha de prospecção. Um exemplo, ó. Esses dias eu dei a ideia para o time, eu falei, cara, dezembro, vamos fechar a matrícula em dezembro? Vamos vender em dezembro? Não, porque a gente espancou a meta aí em novembro e tal. Vamos fechar as matrículas? Aí a Jaque falou assim, minha esposa, falou assim, mas se a gente fizesse um projeto, não sei o quê. Aí eu tive uma ideia, eu falei, quer saber? Não vamos vender não, vamos abrir a porta. Vamos falar que dezembro está aberto até dia 19, para quem quiser vir conhecer, passear, queimar uma gordurinha para comer panetone, para comer depois peru, chester e tal. E a gente abriu. Na primeira semana, deu 80 mulheres. Ou seja, são 80 novas oportunidades de venda. Porque eles vão chegar lá, sabe o que eu vou fazer? Não, vou fazer um programa incrível de verão, onde a gente vai tirar 10 quilos em 3 meses. E aí, qual mulher gostaria de tirar 10 quilos em 3 meses? É comprovado. 3,3 kg por mês. No primeiro mês você tira um pouquinho mais por conta da retenção de líquido. Eu tenho um programa pronto para isso. E aí a pessoa vai lá treinar despretensiosamente, e a gente já vai vender para ela que no Natal e no Ano Novo ela vai fazer o quê? Comer muito, né? E a gente vai incentivar até. Não, tem que comer mesmo. E tá errado. Não, a pessoa, né? A maioria das pessoas que não tem contato com o esporte, cara, a paixão delas é o quê? Ou é estar na frente da televisão, ou é comer ou fazendo merda, né, bicho? Então, entre as 3 coisas, melhor comer, né? A gente vê que isso é real. E a gente sabe que hoje o ser humano, vamos falar aqui no Brasil, né? A grande dor que a gente tem hoje é que a gente come com a emoção, né? A gente não come para se alimentar, a gente come para... O Elião está aqui, fala muito melhor sobre esse tema. A gente come hoje, não é para se nutrir, a gente come para se satisfazer, né? E essa satisfação às vezes nem é fisiológica, cara. É psicológica, né? As pessoas comem às vezes para... tô triste, o que eu vou fazer? Pede uma pizza aqui, tô triste, cara, não pode que eu tô pedindo. Hoje eu mereço, né? Aí tô feliz, vamos comemorar, bicho, pede um lanche lá, vamos comemorar. Comeu de novo. Tá deprimido, vamos comer aqui um docinho, né? Só vamos passar. É emoção na comida, bicho. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas a Organização Mundial da Saúde trouxe uma pesquisa esses dias que até 2028 quase 70% da população mundial vai estar sobrepeso. Que absurdo, né, cara? É muita gente, né? Sobrepeso não é gordo não, cara. É acima do peso ideal para a saúde. A gente não está falando de gordura, de magreza aqui, a gente está falando só de saúde. Porque não acho que é defeito se você é gordo ou magro, mas assim, está saudável. E aí quando a gente fala de saúde, não é físico, né? A principal saúde que a gente tem que focar aí é o quê? É a mental, cara. Se não tem uma saúde mental boa, o que vai acontecer? Vai refletir, né? Vai vir aí e aí a gente leva isso para quê? Para o nosso social sério, né? Para ele entender que ele tem que se conectar com as pessoas, não é para vender não, é para promover o quê? Saúde, bem-estar. Então, pessoal, a ideia do empreendedorismo, eu tenho certeza que se vocês pegarem tudo isso que eu estou falando e levar para o trabalho que vocês fazem, vai dar certo também, porque eu tenho feito isso com outras empresas, sabe? Tenho até amigos ali. Monte Sião é uma empresa, uma cidade muito empreendedora. Monte Sião hoje, mestre, a gente tem mais de 1.500 malharias registradas, uma cidade de 24 mil habitantes, é uma média de empreendedorismo muito alta, e a gente acaba replicando isso em outras empresas, e esse olhar humanizado, vamos por assim, a gente está em falta em todos os comércios, em todos os meios, né? E o que isso acaba abrindo como oportunidade para a gente? Eu costumo falar, tem até um livro que eu li e me abriu a ideia em relação a isso, que é a estratégia do Oceano Azul, que é o quê? Se a gente ficar olhando para o concorrente, se a gente ficar olhando para o cenário, se a gente ficar olhando
só para tendência, não sei o quê, a gente não age, cara. Vou dar um exemplo claro para vocês, ó. Eu gosto de TikTok. Quem gosta de TikTok aí? Eu gosto, porque eu estudo muito essa parte de empreendedorismo, e aí todos os caras de empreendedorismo estão no TikTok, você abriu um TikTok aqui, vocês veem, cara. É só palestra, não sei o que e tal, e outra que eu gosto de moda também, de música. E aí, cara, é impressionante. Esses dias eu falei assim, vou começar a fazer uma dieta. Entrei num projeto do Ninja lá. Vou começar a fazer uma dieta. E comecei a seguir os nutricionistas. Cara, eu fiquei louca. Por quê? Ó, você não pode quebrar o seu jejum com tal coisa, tá? Não toma leite. Leite é proibido. O único animal que toma leite depois de adulto é o ser humano. Meu Deus, legal. Aí roda, olha, melhor produto que tem, o seu alimento que tem é o leite, viu? Toma leite. Meu Deus, toma leite. Ó, a manteiga nem a formiga come, porque a manteiga é ruim. Aí o outro passa, a manteiga é melhor do que não sei o que. Meu Deus, não dá. Se vocês forem olhar os cenários, não dá para fazer nada hoje, né? Entende? Não? Por quê? Porque o cenário é o quê? É enviesado. Cada um vai falar o que quer para vender. E aí, num cenário desse, o que você começa a pensar? Que todo mundo está pensando só no seu próprio bolso. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vê como um problema ou uma oportunidade? Uma baita de uma oportunidade. Por quê? Porque eu não ajo dessa forma, eu não trabalho desse jeito. E aí vem a estratégia do Oceano Azul. Esse livro, galera, fala a respeito daquele circo famoso que tirou os animais, tirou o palhaço. É o circo, acho que Soleil, né? Como que chama? Circo de Soleil. Soleil, é. Ele foi o primeiro circo que tirou. E aí vocês imaginam, cara, num cenário de circo, um circo virar e falar assim, ó, não vai ter mais palhaço, não vai ter mais bicho, e a gente vai ser o maior circo do mundo. É loucura, né? E eles fizeram isso, ou seja, eles saíram do aquário, isso o livro fala, eles pararam de pescar no aquário, no Oceano Vermelho, e foram pescar no Oceano Azul. Ou seja, eles foram buscar um público que ninguém estava olhando. E isso para a academia é muito legal a gente olhar, e para o seu negócio, no que vocês trabalham, então é o seguinte, existe uma pirâmide, que a gente fala que é a pirâmide do cliente, que funciona assim, ó. O pico desse cliente, dessa pirâmide, tá os clientes que a gente chama de clientes inconscientes. Que são o quê? São os clientes que não sabem o que você faz, não te conhece, não sabe que precisa do seu produto e não está procurando. Essa é o pico da pirâmide, assim, é a nata. E depois no meio da pirâmide tem o de média consciência, que é o cliente que sabe o que se faz, não está te procurando, sabe que precisa. Só que ele não vai comprar já, ele vai comprar quando ele quer. E depois tem a base da pirâmide, que é a base da pirâmide onde está todo mundo pescando, que é o cliente altamente consciente. Ele sabe o que você faz, ele está procurando, ele sabe o que precisa e tal. Qual que é a diferença desses três? A base, o cara que sabe, está procurando, não sei o que, é o cara que chega na sua academia, mas a primeira coisa que ele pergunta, quanto custa? E aí ele vem por preço. E não é só na academia não, tá? Qualquer nicho de negócio. O cara que vem por preço, adivinha? Ele vai por preço. Se tiver 2% de desconto no outro vizinho, ele vai. Ou seja, o cara só quer preço. É errado isso? Não, cara, tá tudo bem. Qual que é o seu posicionamento de mercado? Vou dar um exemplo, ó. Se eu falar para vocês de Habib's e McDonald's, qual que vocês veem a diferença? Tem Habib's aqui? Vocês conhecem Habib's? Então, Habib's e McDonald's, qual que é a diferença dos dois? Posicionamento de mercado. Vocês conseguem comer com o mesmo dinheiro que vocês comem no Habib's, vocês conseguem comer no McDonald's? Na mesma proporção? E o tratamento é igual? E a estrutura é a mesma? Posicionamento de mercado. Entende não? O posicionamento de mercado do Habib's hoje é o quê? Acessibilidade, preço baixo. E do McDonald's? Experiência do cliente. Por isso que você paga 35 pau no lanche e assim, ó. Porque a experiência nem é tão gostoso, nem é tão grande, né? O lanche do Baitacão, do Zé, é muito maior, muito mais saboroso, né? Mas não, a experiência, você está no McDonald's, né? Aí o McDonald's está em todos os canais e tal. Então a sua academia é posicionada como? O seu negócio é posicionado como? Qual que é o seu posicionamento de mercado? Isso no manual de cultura tem que estar estabelecido. E aí, se você estiver no
posicionamento de mercado que atinge essa base, você está pescando no oceano vermelho. Depois o de médio, consciência, é aquele cara que é o seguinte: ele te conhece, ele não está procurando, ele sabe que ele precisa. Quando você faz uma promoção, ele vai. Ou quando você faz um tráfego pago muito bem elaborado, ele vai lá. Só que é o seguinte, é aquele cara que treina um mês, 2 no máximo e parou, não vai mais. Aí depois ele volta: ô senhor, tem que voltar. Esse cara é o cara médio. E o pessoal da consciência zero é o pessoal que nós que somos os donos do negócio, os gestores do negócio, a gente precisa enculturar esse cara do que a gente faz. E esse dá muito mais trabalho para vender para ele. Por quê? Porque antes de vender eu vou conectar, ele não vai procurar. Eu tenho que ir até ele. Quando ele vê os meus stories, eu tenho que ir lá. E às vezes ele nem está vendo meus stories. Às vezes eu tenho que fazer alguma campanha na cidade que vai atrás do público, que eu desenhei, que eu quero alcançar, que isso o manual de cultura também ensina. Que é o seguinte: para quem que você quer vender? Sua academia sabe, mas para quem quer vender? Você já fez a persona de quem você quer atender? Quanto que esse cara tem que estar ganhando? O que ele está fazendo na hora vaga? Por que isso é importante, galera? Porque quando a gente vende para todo mundo que quer, a gente vira no mercado um generalista. É ruim ser generalista? Não, cara, não é ruim. Mas você tem que entender isso que você quer. Tem o generalista e tem o especialista. Isso é importante, o manual de cultura tem que trazer, tem que ficar claro para a gente, para quem eu quero vender, quem que é o meu público. E aí quando eu entendo isso, eu vou buscar o quê? O pico da pirâmide, que ninguém está vendendo para eles. E aí olha só para você ver a academia de luta, onde que erra nisso, ó. Quando eu vou analisar o perfil do Instagram dos meus mentorados, a primeira coisa que eu vejo, um vídeo para divulgar a academia, com quem batendo? Competidor. Batendo ali no aparador. Ou então fazendo sparring. Ou então o professor peladão, só de escudo, né? Sem camisa, ou puxando o aparador. Meu irmão, será que o público que eu quero vender quer ver isso? O que vocês acham que hoje, no atual momento que a gente está vivendo hoje, você acha mesmo que as pessoas querem ir para uma academia para lutar? Quem acha que as pessoas querem ir para uma academia para lutar hoje? Para lutar, para chegar lá e falar: vou pisar na garganta e vai ser na porrada. Poucos, né? E aí eu pergunto: mestre, o cara que vai competir é o cara que vai pagar a mensalidade mais cara, ou é o cara que vai pedir uma bolsa às vezes pra gente? Por quê? Porque, cara, hoje em dia, cara, a luta é a vitrine da academia. Você consegue ter um lutador ali para fazer um marketing legal, mas não é o carro-chefe. Então vai uma dica aí pros professores: quer fazer um vídeo para sua academia bombar ou não? Pega o cara que não sabe bater direito, cara, que chuta sem aparador, que bate assim, ó. Faz o vidinho dele. Sabe por quê? Porque a dona de casa, a secretária, o doutor, ele vai estar olhando assim e falando: meu Deus, bicho, desengonçado desse jeito, tá fazendo, cara. Ô louco, eu faço melhor que isso aqui, eu vou também, bicho. Pronto, vendeu, cara. Faz sentido ou não faz? Aí a gente quer pôr o cara lá batendo bonitão, rodar de cotovelo. Os caras vão olhar e falar: bonito, mas isso não é pra mim não. Passou. Deixou ele vender, né? Pronto, é simples, cara. Por quê? Porque não está conectando. Você entendeu? O que a gente tem que fazer, ó? Na hora da venda, gente, e a venda ela não começa lá no tatame. A venda ela começa no nosso propósito, na nossa conexão. Eu aprendi com o meu mentor essa hashtag. Hashtag tudo é venda. Mas quando a gente fala de venda, não está falando de dinheiro, cara. A gente está falando de conectar. Eu tenho que vender para vocês o quê? A minha ideia, cara. Eu tenho que vender para vocês a minha energia. Só que tem uma coisa que antecede a venda. Isso aqui, quando eu descobri, bum, virou minha cabeça. Que é o quê? Alguém sabe o que antecede uma venda? Isso aqui para os empresários é bom, hein, bicho? Isso aqui para empresário é uma beleza, cara. Porque eu conheço empresário na minha cidade, mestre, que o cara tem um carro bom e ele compra um carro mais baratinho para a empresa. Os funcionários não veem que ele tem carro bom, você acredita, cara? O que antecede a venda é a compra, galera. Não tem como você querer vender algo que você não compra. É simples assim, cara.
seu produto, seu serviço, você compra ele, e quando você compra, qual a sua experiência? Você vai adorar, porque eu faço também, inclusive eu não fazia, depois que eu entrei aqui, o patrão que é meio louco, ele fazia treinar também. É maravilhoso, depois eu comecei a treinar, é isso, cara. Então, o manual de cultura, ele rege como as coisas funcionam, e o mais importante, ele traz para a venda o quê? A visão de que aquilo que eu vendo, eu compro. Aí tu chega, bicho. Aí você vai ver que uma coisa, isso aqui pira a cabeça dos vendedores. Objeção vende. Toda objeção, todo mundo sabe o que é objeção aí? Objeção é a desculpa que a pessoa dá para não comprar, tá? Toda desculpa para não comprar vende. Porque quando uma pessoa chegou até você e dá uma desculpa para não comprar, ela está falando assim, ó, me ajuda a comprar. E aí a maioria dos vendedores faz o quê? Bate contra. A pessoa chega e fala assim, viu? Eu falo porque eu vivi isso, tá? Eu era esse cara. Quando eu saí do tatame e fui para a recepção, eu não sabia recepção não, mestre. Eu fui aprender na prática. Aí a pessoa chegava e falava assim para mim, ó, ô Saulo, eu gostei muito, cara, da sua aula aí, cara, e tal, galera muito atenciosa, mas não tem tempo para treinar. Sabe o que eu falava, não? Quem não tem tempo para saúde vai ter que arrumar tempo para doença. Larga a mão de ser vagabundo, vem treinar. Aí a pessoa falava, você tá certo, Saulo. Nunca mais voltava. Por quê? Porque eu bati de frente, cara. E aí eu pergunto para vocês, quem gosta aí de ser contrariado? Eu não gosto não, bicho. Ninguém gosta de ser contrariado, seu cliente também não. E aí eu comecei a falar, mas não é possível, cara, eu vou a bordo dos caras, põe tanta pressão na abordagem, os caras não vêm, bicho. E às vezes o cara vinha e falava isso, ei cara, eu mandava mensagem no outro dia ainda, e aí, meu, vai cuidar da saúde? Não, vai esperar ficar doente? Provocava ainda. Não sabia, né? Eu fazia na inocência, lógico. E aí cidade pequena, o pessoal. Aí às vezes encontrava na fila do banco, o cara até escondia assim, não, só vai cobrar de novo. Por quê? Porque era o jeito que eu trabalhava, não tinha informação. Depois eu fui entendendo que a objeção vende. Pô, não tem tempo, que bacana, cara. Aqui a gente tem um programa de acompanhamento para quem não tem tempo, cara. Inclusive esse programa é especial, tem uma hora por semana. Você acha que uma hora por semana encaixa na sua rotina? Aí eu comecei a entender por que tem empresa, academias, que trabalham uma hora por semana, 2 horas por semana. Antigamente eu fazia isso de forma instintiva. Chegava lá, o cliente chegava na recepção da academia, né, você falava assim, viu, qual que é os horários e as tabelas de preço? Eu mandava com as tabelas desse tamanho, sabe? Segunda, quarta, sexta, aí pintava o padrinho 17, 20, nem eu entendia, falar a verdade. Aí o maior desafio, a pessoa desanimava de vir para a aula porque a tabela não sabia ler. Eu falei, meu Deus, que os caras mandam a tabela tailandês também. E aí não vendia, cara. Aí eu tirei tudo isso aí, agora eu falei, e aí, cara, como é que é a sua rotina? Vamos lá? O que você busca hoje? Oi, tudo bom? Queria saber o preço da mensalidade. Tudo ótimo, prazer, me chamo Saulo. Qual é o seu nome, por favor? A pessoa manda. Esse é script, está escrito, tá, todo mundo tem o mesmo segmento. A mesma coisa, a mesma resposta. Então, meu nome é fulano e tal. E o que você busca? O que você está procurando hoje? Qual que é a sua ideia? Por que você quer treinar na minha academia? Eu preciso saber disso. E aí, com isso a gente vai levando e a gente vai conectando e a pessoa fala que porque eu tive filho, faz 2 anos que estou parado, ou porque não sei o quê. E gerou o quê? Conexão. Antes de eu vender, eu viro um amigo, gente. E aí isso vocês vão ver que a gente não está falando só para os negócios. Isso é para a vida. E a gente está vendendo o tempo inteiro. Quem é casado aí, cara, você fez a venda, bicho. Você vendeu sua imagem, ela comprou, e vice-versa, pronto, fechou a venda. O mais difícil é a pós-venda, né? Que é o casamento. Pós-venda. Que isso também envolve no manual de cultura, que a gente chama dentro de uma empresa de CRM, que é você customizar toda a jornada do seu cliente dentro da sua empresa. E gente, eu falando aqui para vocês, isso, tipo assim, para muita gente fala, meu, o que tá falando, bicho? Isso é realidade de empresa, tá? E é o que a gente vem fazendo através das palestras pro Muay Thai e para as lutas. Enquanto a gente não olhar a academia de luta como uma empresa, vai ter muita gente que tem um puta potencial de pôr grana no bolso e não tá pondo. Vocês que estão aqui, que gostam de treinar, imagine se você ganhasse mais do que você ganha hoje no seu trabalho, dentro da academia. Pela qualidade de vida, você não trocava não? Pensou que delícia? Você está dentro da academia e você saber que o seu salário vai vir. E aí você não precisa ficar lá aguentando o patrão, não sei o quê. O patrão que você vai ter é o mestre, né? E os alunos. É que a maioria dos lutadores que resolvem trabalhar da luta, eles querem ter
uma academia para não trabalhar para pessoas, para empresas. E aí eles falam assim, não, se eu ganhar o que eu ganharia na empresa, tá bom, mestre. É isso que eles pensam. Aí às vezes ele entra numa academia, pega um espacinho pequeno ali, ganha 3, 4, 5 mil por mês e tá bom, estagna. A gente tem isso muito no Muay Thai, no kickbox menos. O pessoal do kickbox acho que leva um pouco mais, né? Tem uma visão um pouco mais empresarial. Mas o Muay Thai é essa dor que a gente tem, cara. A gente tem professor com 20, 30 alunos fazendo Uber para complementar a renda. Nada contra o Uber, mas a academia é uma máquina de fazer dinheiro, cara. E o cara não sacou isso ainda comercialmente, entende? Então, a minha proposta com as palestras, com os treinamentos, é justamente trazer isso. E quando a gente começa a trazer isso, a gente começa a ver que é o seguinte, isso não é só na luta. Aqui vai até um ponto de reflexão para vocês. Você que está aqui hoje, você está contente hoje com a sua vida financeira, com a sua vida, sei lá, a sua situação atual? Você está contente? Se você está contente, maravilha, cara. Você acha que dá para melhorar ou não? Existe um ditado maligno que inventaram, eu aprendi na infância. E aí depois eu fui ver como que esse ditado fazia mal para mim. Que é aquele famoso assim, ó, se melhorar estraga. Gente, não tem jeito, cara. Não tem como se melhorar e estragar. Se melhorar, melhora, gente. Não tem jeito de melhorar e estragar, cara. Na nossa vida... Opa. Vou bater. Na nossa vida, se a gente consegue melhorar, eu vou ajudar. Então volta em mim que eu vou ajudar você. E se tudo ficar ruim, eu tenho uma bolsa de bola para te dar. É isso que o sistema faz, bicho. E a gente como empreendedor da luta, que tem uma missão por trás disso, um propósito por trás disso, a nossa missão é tirar isso da cabeça do máximo de pessoas que a gente conseguir, cara. Aí eu pergunto para vocês, não é um desafio incrível isso, cara? É ou não é, mestre? É um desafio incrível, cara. Tirar da cabeça da pessoa que é o seguinte, esquece assistencialismo, cara. Ninguém vai dar nada para vocês não, cara. Se vocês não aprenderem a conquistar, ninguém vai dar nada não, bicho. Não existe almoço grátis em lugar nenhum, para ninguém, cara. E não, o empresário, ele não é um vilão. Ele é um provedor, cara. O empresário é o que providencia para vocês, nós empresários aqui, e o pessoal que trabalha com os empresários, a possibilidade de crescer na vida. Por quê? Trabalho é dignidade, cara. Trabalho não é sofrimento, não. É outra mentalidade. Ai, quem aqui gosta, adora sexta-feira? Ai, sextou, né? Sextou, né? É maravilhoso sexta-feira. Só que aí vocês vão ver que, se eu perguntar para o mestre Hermes, ele vai falar. Com a empresa, muda alguma coisa, mestre? Sexta, sábado, domingo, é tudo igual, mas tudo é segunda-feira, bicho. Tudo é segunda, bicho. Eu abro meus stories na quinta e você fala, galera, bom dia, ótima segunda para você. É a segunda chance de você fazer melhor, né? E aí quando a gente começa a pensar com isso, dessa forma, aí vocês começam a quebrar as correntes que amarram a gente nessa ideia de ficar preso a um sistema. Eu não estou falando de política aqui, tá, galera? Eu estou falando do sistema de emborrecimento da população, cara. Que nós aqui já tem essa noção. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta em comum para se libertar disso, cara. Então, se algum de vocês aqui tem a ideia, a mentalidade, eu já quero adiantar para vocês, tá, galera? Eu tenho minha preferência política, mas eu não falo de política. Só que, cara, infelizmente, quer que a gente queira ou não, eles estão do mesmo lado, cara. O deles, exatamente. Só tem dois lados. O nosso, que chegou, tá? Reforma tributária, tudo certo. Agora você vai ter que pagar imposto sobre o seu lucro líquido. Tá tudo certo, tá? Já foi aprovado. Ou seja, além da carga tributária gigante que a gente tem, meu irmão, o nosso lucro também vai para a Janja, para o Lula ou para quem estiver lá. Se for Bolsonaro, também vai ganhar, tá? Eles vão tirar do nosso bolso do mesmo jeito, ou seja, ao lado deles e ao lado nosso. E se a gente ficar olhando o cenário, a gente não age. E quando a gente age, a gente muda o cenário. Porque é o seguinte, independente de quem estiver lá, eles não são responsáveis pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Você tem duas opções. Você pode culpar o sistema, a mãe, o pai, a cidade, o clima, o vizinho, pelo seu fracasso. Ou você pode correr atrás e mudar isso. Opção da gente. Isso chama
responsabilidade. E é a melhor pílula que a gente pode tomar para o crescimento. Não só empresarial, mas eu acho que pessoal também. Quando a gente começa a entender que o nosso fracasso é responsabilidade nossa e o nosso sucesso também, a gente começa a levar uma vida mais tranquila. Quem já leu esse livro? Ninguém te deve nada. Alguém já conhece esse livro daqui? Essa sala? Esse livro ele é incrível, sabe por quê? Porque ele traz aqui lições de um cara que mudou a história quando a gente fala de liderança, Alexandre o Grande. Alguém já ouviu falar? Eu também não vi, inclusive não tinha nem hábito de ler, tá, galera? Eu era um professor de Muay Thai mesmo, raiz, que o meu negócio era sair na porrada e pisar na garganta dos outros que eu ia treinar. Essa era a minha... E aí depois eu comecei a entender que eu não crescia muito mais por conta da minha responsabilidade, por conta do que eu não conseguia enxergar mais, e eu tinha que começar a agir para mudar isso. Aí eu peguei o hábito de ler. E esse livro fala muito a respeito disso. Que além de falar de liderança, fala da autoliderança. Você com você mesmo. E quando a gente entende que ninguém deve nada pra gente, a gente começa a ver que quando a gente começa a agir, as coisas começam a mudar. E é um livro, cara, que depois eu até quero passar aqui pro Hélio para falar um pouco sobre, dar uma explanadinha desse livro aqui. Mas é um livro que ele ensina muitos pontos desse, relacionado a isso, a autorresponsabilidade, que eu tenho certeza que vai fazer diferença não só na vida pessoal, como na profissional também. Inclusive o Hélio trouxe aqui alguns exemplares, quem quiser a oportunidade. Mas vamos ver que algumas coisinhas, alguns insights que eu trouxe aqui, já vai dar para vocês pensar, ter uma ideia lá para a academia, para uma mensagem, alguma coisa diferente. Mas o mais importante, não adianta trazer nenhuma ferramenta aqui, nenhuma ideia aqui, e vocês não agirem. Ou às vezes alguma coisa que eu falei, você fala, pô, isso não faz sentido, mas isso faz. Mas não adianta você ter a ideia e não agir, não colocar em prática de fato. A ação é que tira a gente do lugar, cara. Eu conheço muita gente que é muito mais estudado que eu. Eu conheço muita gente que é muito mais experiente do que eu, mas não tem o resultado que eu tenho. Sabe por quê? Porque não adianta você ter conhecimento e não aplicar. A ação é tudo. Quem gostaria de ler esse livro aqui? Alguém gostaria? Quem gostaria de ler esse livro aqui? Você já leu. Parabéns. É isso, cara. Quando você pensou em pegar o livro? Todos. Pensou em vir? Por que não veio? Vou pegar também. Não, agora acabou. Não, depois é com ele não. Quem gostaria de ler esse livro é justamente focado nisso, cara. Quem nem pensou em pegar o livro, leva isso para casa de vocês. Vai pensando, cara, como que eu não pensei? O cara acabou de falar de ação e eu não tive nem ideia de levantar minha mão da cadeira, bicho. E esses podem ter certeza absoluta, tá, galera? Isso que eu falo para vocês não é um achismo, é estudo. Vocês podem ter certeza absoluta que se vocês não sentiram vontade de falar, eu quero ler esse livro, e a menos que você não estava com vontade de ler, e você não tomou atitude, alguma coisa na sua vida está parada e você não está conseguindo resolver. Porque falta ação. Ah, mas eu vou errar. Vai mesmo, cara. É certo? O sucesso é uma sucessão de erros. Quem não consegue, quem não tem a capacidade de errar, irmão, você não vai conseguir o próximo nível. Tenha medo de errar, não. Tá bom? Pessoal, é isso que eu queria entregar para vocês hoje. Espero que alguma mensagem, algum insight tenha feito sentido para vocês, tá? O meu trabalho hoje, além das academias, é conseguir influenciar pessoas a olhar o seu negócio, a sua empresa, como eu falei para vocês no começo, o ministério que Deus confiou para poder prover sonhos das pessoas, tá bom? Então, eu queria muito agradecer vocês pela atenção, agradecer vocês pelo tempo de vocês e desejo que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, galera? Eu vou fazer essa pergunta e eu vou passar para o Hélio. Tudo bem? Tá certo. Narani. Seu Narani, ele tem o mestre Narani, né? Que é para quem não conhece, acho que a galera, o pessoal que já conhece, ele está em serviço há 30 anos, né, mestre? 30 anos. Foi aqui que começou o Muay Thai. É uma honra estar contigo aqui, mestre. Satisfação, viu? Me perdi.
quando cheguei, ainda um pouco mais jovem, né? Nós temos aqui uma pessoa que eu tenho muita admiração, o Gilmar, né? Ele aqui da cidade, um camarada que eu tenho uma palavra com ele e ele comigo, tá? Quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, eu ainda estava um pouco jovem, não tanto, né? Ele até me viu a última luta que eu fiz, né, no ginásio e tudo, e o pessoal todo das artes marciais, do MMA, eu também introduzi aqui esse esporte, né, de uma forma diferente, que eu treinei o pessoal do jiu-jitsu e tudo, mas sempre com o intuito de somar e aprender, porque nós somos eternos aprendizes, né. O Gilmar aqui, eu tenho muita admiração por ele, porque ele lutou tudo. O camarada chegou, eu cheguei com o Muay Thai com um grupo de alunos meus do Rio de Janeiro, mais antigos, eu estava aqui há já 8 meses treinando os garotos. Botei para lutar, botei para jogo. Tem que botar para jogo, né? Aí o Gilmar viu lá e a gente fez um negócio muito bacana. Então, nós temos que acreditar. Como você falou, o inimigo maior somos nós mesmos. Mas o bom é o inimigo do ótimo. Porque nós temos que procurar sempre a melhora. Eu gostaria de dar uma sugestão. Abra um grupo de amigos, tipo assim, preste uma consultoria, põe um valor, entendeu? Porque não existe um homem que não aprenda como não ensine. Mas eu gostaria de participar desse grupo e fiquei muito feliz de estar aqui com você. Tá ok? O Munir Adriano foi aluno do Paulo Nicolai, que foi aluno do meu aluno, lá no Rio de Janeiro. Ele conviveu lá comigo bastante tempo. Mas o Muay Thai é um esporte, né, crescente. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu amigo aqui, por favor, o Everson, tá? É meu parceiro aqui, está comigo lá na academia. Futuramente aqui nós vamos ter aqui um grande mestre aqui também no Muay Thai. A Celeste também, por favor, Celeste, tá? Estou tendo total apoio com eles, como também eles têm total apoio. E essa oportunidade, eu falo oportunidade porque a partir do momento que alguém traz uma pessoa para passar experiências, coisas maravilhosas. Eu me sinto feliz, tá? Em estar aqui com você. Muito obrigado. Satisfação, mestre. Satisfação. Obrigado. Pessoal, é uma honra poder estar palestrando, onde a gente vê que o nosso precursor do Muay Thai no Brasil está na plateia. Mestre, uma honra, tá? De verdade, estou honrado. E, mestre Hélio, eu queria chamar o mestre Hélio. Uma salva de palmas para o mestre Hélio também. Eu vou encerrar uma parte por aqui e eu queria que o mestre Hélio falasse um pouco sobre essa pérola rara que é esse livro aqui. E eu tenho certeza que quem não teve a oportunidade de vir pegar a ação aqui vai trocar uma ideia com o mestre Hélio e vai poder beber um pouco da fonte. Satisfação, mestre. Obrigado, mestre Saulo. Uma honra, viu? Ouça, galera. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Hélio Chagas, quem não me conhece, prazer em falar com vocês. Estou um pouco afônico, talvez a emoção de estar aqui com os senhores hoje. E eu estava até conversando com o mestre Ederson, como a vida, ela conecta pessoas. Há 15 anos, eu havia iniciado no Muay Thai, 143 quilos, casa toda ela adaptada para que eu pudesse passar nas portas, para que eu pudesse andar do quarto para a cozinha, até que, não vou contar aqui a história porque é muito longa, entrei no Muay Thai, porque meu filho me pediu que eu o acompanhasse. E eu disse que Muay Thai era coisa de maloqueiro. Eu era o diretor de banco, meu filho quis treinar, e eu falei, Muay Thai é coisa de maloqueiro. Olha a ideia da gente, né? Mas quando, por insistência do meu filho e da minha esposa, fui fazer minha primeira aula experimental, a minha experiência que eu vivi lá, e eu fui com uma regra muito estabelecida na minha cabeça e dito para o meu filho, eu vou lá porque você está insistindo, eu sei que eu não vou gostar e nunca mais me toque no assunto de Muay Thai dentro da minha casa. Aí sabe o que aconteceu? Quando acabou a aula experimental,
Eu fui na recepção, fechei o plano de 1 ano para mim e para o meu filho e comprei tudo que existia. Só não comprei roupa para mim porque nenhuma me servia. Tanto que os professores já sabiam que tinha que fazer a 3XG para eu poder vestir, né? Enfim, chegou a primeira graduação. Minha primeira graduação. Peso enorme. Depois da técnica vinha um físico ali puxadíssimo. E quando terminou, eu caí, eu desabei, porque eu não estava mais aguentando, eu achei que eu ia morrer. Até que um professor, um grau preto, veio, agachou do meu lado com uma lata de Coca-Cola, que era a coisa mais rápida que tinha, e deu para eu beber, para eu poder recuperar, que eu estava passando mal. Sabe quem era esse professor? Mestre Saulo Scalise. E 15 anos depois nós estamos aqui, juntos, né? Unidos por um mesmo propósito. E eu aprendo com essa pessoa todos os dias. E falando sobre esse livro, o que acontece? Minha mãe sempre sonhou que eu fosse um jornalista ou advogado, mas eu queria fazer história ou música. Mas eu tentei. Era só eu e minha mãe, meu pai me largou a gente quando eu tinha 3 anos, era só nós dois. Ela sempre lutou por mim, eu vou fazer isso por ela. Comecei o direito, comecei o jornalismo e desisti dos dois, porque não era o que eu queria. Até que eu fiz história. Só de entrar na faculdade, eu já trabalhava num banco, eu fui promovido, porque era muito raro alguém fazer faculdade. E aí, a minha gerente disse, se você fizer administração depois que terminar história, você vai decolar. E de fato, foi o que aconteceu. Só que eu percebi que eu tinha uma relação muito próxima com as pessoas. A minha equipe, ela atingiu os resultados que o banco queria, não pelo banco. E olha que eles ganhavam bônus, ganhavam premiação. Mas eles faziam porque o Hélio estava pedindo. Sabe, inclusive ele, o imperador se feria, os médicos vinham correndo para tratar dele. Não, enquanto o meu último homem não for atendido, vocês não encostam a mão em mim. E só depois que o último soldado dele era atendido, é que ele se permitia deixar-se atender. Tanto é que muitas vezes ele quase morreu pela demora, né? Então eu trago nesse livro as lições de liderança, trazendo para os nossos dias de hoje, para o mundo empresarial. Como é que a gente pode pegar essas lições valiosas deixadas por Alexandre o Grande e trazer para os nossos dias? Só que, para eu me tornar um grande líder, para eu ser um grande empresário, um grande empreendedor, que ouvimos aqui com maestria, tudo que o mestre Saulo disse, nós precisamos ter o que primeiro? O nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria maturidade. E por isso o título do livro, Ninguém Te Deve Nada, mas você deve tudo para o teu semelhante. Você deve respeito, você deve valor, você deve servidão. Porque eu faço a pergunta, qual é a razão da vida de cada um de vocês aqui hoje, se não for para servir? Para que serve a sua vida hoje, se não for para servir alguém? Pensem nisso. Ou você existe só para você mesmo? Ou você tem a responsabilidade de fazer a diferença na vida de alguém? Que inclusive isso se torna um próprio negócio, como nós acabamos de ouvir. Vamos pegar os relatos. Vocês têm aí de quem treina com vocês? Ou vocês não têm relatos de que o kickbox, a Team Força Fight, mudou a vida de centenas, talvez milhares de pessoas? Isso por quê? Porque vocês serviram. Vocês têm um líder hoje que construiu todo esse império. E vamos concordar, uma das pessoas mais fascinantes, de caráter, de humildade, que a gente conhece. Então, quando o mestre Saulo fala da ação, tem até isso aqui mais ou menos escrito. Quem aqui já não pensou
Antes de existir o iFood, e você poder pelo celular pedir a comida que você quisesse comer na sua casa na hora que você quisesse. Alguém aqui já tinha pensado nisso antes? Já, né? E qual que é a sua diferença para o dono do iFood? A ação. Ele fez. Ele fez primeiro. E eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo, tá? Toda vez que eu ia num restaurante e que acabava de comer, que eu pegava um palito de dente, eu colocava aquele palito, aquele gosto de madeira na boca, nossa, estragava tudo. E eu falava para minha esposa, eu um dia vou ter uma empresa de palito de dente com sabor. Sabor menta, sabor morango, que a pessoa vai palitar os dentes e vai sentir prazer nisso. E eu falei por uns 2, 3 anos isso para minha esposa, toda vez que a gente ia comer fora. Então eu trago, no último capítulo desse livro, esses insights para a gente pensar, refletir em nós mesmos e trazer essa maturidade, porque isso está faltando muito hoje na vida das pessoas. As pessoas choram por qualquer coisa. Eu aprendi muito com o Ítalo Marcilli, que é um médico psiquiatra e desenvolvedor de pessoas. O lema que ele carrega eu tenho escrito na minha casa. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Esses são os 4 pilares. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Quando a gente entender isso, a gente vai passar a ver a vida diferente. E sabe qual é o maior desejo de um autor? É que ao ler um livro que seja seu, isso entre de tal forma que possa, nem que seja por um parágrafo, por uma frase, mudar a vida da pessoa. E essa é a esperança que nós temos. Estamos aqui à disposição. Obrigado pelo tempo concedido, mestre Everson. O mestre é uma referência aqui para mim. Hoje estamos unidos por esse propósito. Estamos iniciando um trabalho na Federação Capixaba de Muay Thai e Boxe Tailandês. É a representação estadual da CBMTBT. E mestre Narani aqui, que nos honra com a sua presença. Não o conhecia pessoalmente, estou tendo a honra de conhecê-lo hoje. E eu tenho certeza que nós vamos fazer essa grande diferença que os senhores já fazem hoje no kickboxing, também no Muay Thai. Então fica aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês. Muito obrigado, viu? Gente, o mestre Hélio, o ano que vem vai dar uma palestra para a gente. Eu tive a oportunidade de ver essa palestra também lá em BH, foi muito bom. Podia ter até prorrogado um pouquinho mais, mas tinha um tempo um pouquinho menor do que o nosso. Gente, hoje nós estamos aqui nesse momento, esse momento histórico para nós. Primeiro agradecer a Deus, né? Assim, tudo que nós fazemos. Nos direcionar, porque nós não temos como fazer as coisas sem a ajuda do Senhor. E a nossa equipe, eu quero agradecer a todos os mestres, professores aí, né, pela participação. Esse evento não é feito sozinho, é feito entre equipe, né? Então, assim, quando a gente vê algo lá na frente, tudo começa nas pequenas coisas, né? E as pequenas coisas é uma mão, é outra mão, e vamos juntando, vamos nos tornando mais forte. Então isso, toda a nossa realização hoje é primeiramente Deus e toda a vossa faz, todos os professores, todos os mestres que se apoiaram aí para fazer, né? Então a participação de vocês faz a diferença, né? Nós vamos fazer agora, obrigado, abraço. Nós vamos fazer agora a premiação dos atletas. Todo ano nós fazemos uma premiação dentro da equipe
o atleta destaque, aquele atleta que mais faz luta dentro da equipe, os professores, os mestres indicam esses atletas. Então nós temos aí, cada professor indica 3 atletas, depois a gente fazemos o apanhado, né? Aquele atleta que tem mais título, a gente fazemos a entrega da premiação. Esse ano a previsão era fazer a entrega de R$2.000, mas não foi possível. Ano que vem vamos fazer maior então, para compensar esse ano, né? Então, primeiro eu quero parabenizar todos os atletas que competiram esse ano, todos sem exceção, né? Fagundes, obrigado pela presença. O seu xará lá atrás, tá? Então, queremos agradecer a todos os atletas, aqueles que participaram da forma, do ponte, do laje, todas as modalidades, né? Então, isso aí que fez a diferença nos resultados, a participação de vocês. Nós fizemos aí a escolha de 5 atletas, e desses 5 atletas, 3 vão estar levando a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. O terceiro lugar ficou bem disputado. Um fez, a gente não vai falar o resultado, né? Mas vamos lá. Um fez 8 lutas, outro fez 9 e outro fez 10. Parabéns. Terceiro lugar fica com o Lucas Félix, estava hospitalizado, não está presente, mas aqui está a premiação de terceiro lugar. E ficou aí no 4º lugar o Miguel Caetano e no 5º lugar o Ricardo Brau. Uma salva de palmas para esses garotão nesse segundo lugar, agora eu vou ter que olhar aqui nos dados. Agora. Segundo lugar. Vai ser mais rápido aqui. Pedro Moraes, seu aluno, qual é o nome dele? João Vitor. João Vitor. Parabéns, João Vitor. Beijo, Lucas. Vamos buscar esse papel. Aqui, rapaz. E está começando agora, hein? Parabéns, fica aí. Primeiro lugar, com 19 lutas, campeão mundial, Paulo Cauã. Cadê o Paulo Cauã? Não chegou? Paulo Cauã não chegou, mas Paulo Cauã fez 19 lutas, foi campeão mundial, lutou na Argentina, fez 3 lutas. E Paulo Cauã leva a premiação desse dia de hoje. Infelizmente não está presente, alguma coisa pode ter acontecido. Obrigadão pela participação, garotão. Pode citar. Todos trabalham o ano todo, todos fazem o máximo em conjunto, mas a gente não pode premiar todos, senão vai ficar muita coisa, né? Mas todos fazem o seu melhor. Mas na corrida, todos correm, mas um ganha. Isso faz parte, por isso que nós somos competidores, né? Então, sempre alguém vai ganhar e sempre alguém vai ficar em segundo ou terceiro lugar. Então, ele vai ser motivado para ele chegar ao primeiro lugar, né? Nós, como ser humano, nós, como uma pessoa que é o bem de todos, nós queria homenagear todos, mas não é possível. O 4º lugar, ele ficou bem disputado aí até a última semana, foi bem disputado. Lembre que o ano passado eram outros que estavam na colocação, mas não quer dizer que esse professor regrediu. Foi alguém que procurou fazer um pouco melhor, né? Eu ouvi isso aí de vários professores. Então, assim, procurou fazer, fez igual o mestre fez na hora de buscar o livro, né? Eu vou fazer o melhor. E isso é importante. 4º lugar, Jackson Brendel Martins. Jackson tem um trabalho muito com muita gente. Na comunidade ali de Rio Marim. Parabéns, garotão. De Rio Marim é um menino que já está aí desde bebê, né? Treinando desde 7 anos. E tem feito um trabalho maravilhoso. Tem um monte de aluno dele aí. O trabalho tem sido fenomenal com a sociedade, com a comunidade, né?
e o Senhor tem abençoado muito ele. Parabéns. Terceiro lugar, Mestre Ederson Subtil. Esse aqui, gente, ó, eu falo assim, esse aqui é braço direito, é irmão como todos, mas essa pessoa que está igual um carrapato, onde eu vou ele está, né? Eu tento escondido, mas não tem jeito. Eu já falei até em cima da hora assim, ô Mestre Ederson, eu estou indo para a Argentina no mês que vem, você vai? Vão. Não é possível. Então, rapaz, estou indo lá para visitar o professor lá em Goiás. Vão? Está disponível. Então, assim, sempre ganhou o primeiro lugar, sempre ganhou, vai para cá? Não. Sempre ganhou o primeiro lugar, sempre estava levando o título, mas hoje, no papel, ele está em terceiro lugar, mas está sempre, posso ligar para ele de madrugada, ele vai estar disponível. Segundo lugar, hein? Esse aqui tem pouco tempo de treino de trabalho dentro da equipe e já está fazendo a diferença. Esse ano ele fez história. Everton de Cairo. Parabéns, Everton. Você está indo para a terceira unidade já, está mandando ver no trabalho e tem feito a diferença. E junto a ele, primeiro lugar, Jonathan Klein. Ó, ele falou que seria dele. Ele falou que seria. Ele falou, Mestre Ederson não vai levar dessa vez, não. Eu falei, não é possível, foi mesmo. Então, gente, hoje os quatro estão aqui na frente, mas todos têm trabalhado, todos têm feito o seu melhor, mas a gente faz essa premiação honrando, né, aqueles que estão ali sempre à disposição, sempre colocando o pé na frente. Isso aí faz uma diferença na equipe e na vida de todos nós. Parabéns a vocês, Deus abençoe. Premiação de duas pessoas que são muito importantes na minha vida. E a gente tem que ter um mentor. Eu sempre me emociono quando eu falo do Mestre Renato, me emociono direto. Mas é porque assim, a gente fica feliz e honrado quando a gente tem oportunidade, né? Quando assim, muitas vezes em nossas vidas, muitas pessoas viram as costas para nós, né? E nossos pais são aquelas pessoas que estão sempre nos apoiando. E o Mestre Renato como um pai para mim, né? Quando eu treinava, contei até para o Mestre Saulo, eu cheguei e treinei muitos anos com meu tio, desde criança, e quando eu cresci, não tinha condição de pagar mensalidade, eu comecei a pagar minhas mensalidades, eu ia trabalhar em Vitória de bicicleta, para juntar o dinheiro da passagem, que nem era passagem, né? Eles pagavam dinheiro, nem tinha ticket, depois foi ticket, passaporte, esse negócio todo. E falei com o mestre ia parar de dar aula. Aí eu falei assim, mestre, eu gostaria de treinar com o senhor. Aí ele falou assim, olha, eu vou parar daqui a 90 dias. Só estou esperando terminar o período da academia e vou parar. Eu falei assim, mas eu queria treinar com o senhor, porque assim, eu já treino já desde criança. E eu sei alguma coisa, o senhor escreve no papel, aí eu treino, aí vou lá na casa do senhor, mostro ao senhor como que está, se está certinho, que eu quero me informar. Aí ele olhou e falou, rapaz, olha, eu queria ser faixa preta, não falava formado. Ele falou, olha, muitos falam que quer ser faixa preta, mas poucos conseguem. Eu falei, mas eu quero ser um desses poucos, eu vou ser esse. Aí ele falou assim, então, bom, que onde você vai? Estou aqui, graças a Deus. Mestre, homenagem da Isca, mestre Carlos Silva, pediu para fazer essa homenagem específica para o senhor. Tá? Uma homenagem muito simbólica. O que o senhor tem feito por nós? Tá? Uma palavra para o público. Brevíssimo. Grato pela
amizade de vocês, por rever tantos mestres, tantos grão-mestres, tantos mestres. Meu abraço ao Hélio, um abraço ao Saulo, aos demais, mestre Samurai, tantas competições aí, né? E o Marinho, então, hein? Mas vou ser breve. Perseverança, né? Determinação, garra, foco. Esse rapazinho aqui, vou envergonhar ele de novo. Esse rapazinho aqui, eu levei ele para competir uma vez, adolescente, né? Primeira competição. E chegou lá, ele não foi bem, perdeu, né? E ele voltamos para a academia, foi lá em Felvosa, né? Aluno de Gilmar, hein? Aluno de Gilmar bateu nele. Não faz tem 30 anos atrás, não. É por aí. Aluno de Gilmar bateu nele até cansar. Aí voltou para a academia e o choro, né? Esse rapazinho chorava igual bebê. Mas chorava igual bebê. E aí nós fomos entender. Não, aí o pai pega no colo, né? Ó, vem cá, não é assim, rapaz. Vamos ver onde você vamos começar de novo e tudo, né? Vamos recomeçar. E esse rapazinho treinou, mas o choro dele não foi um choro de ódio, não foi um choro, não, ele tinha insatisfação, ele queria saber por que ele perdeu, o choro dele era um choro, ele queria ter vencido, né? Não foi raiva do aluno de Gilmar, não, ele queria saber, então, não, vamos corrigir, é isso que você quer? Vamos corrigir isso. E de lá para cá esse rapaz nunca mais perdeu, né? Lutou em várias partes do país aí, várias partes do mundo, né? É amado, né, por todo mundo aí. E casou-se com a moça mais bela daquela região, né? Tá aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, líder da Força Fight, né? Que todo mundo conhece, né? Que está aqui nos Estados Unidos, todo mundo chega lá. Quem é a Força Fight? Quem é o líder? O Everson, conhecido em todo mundo aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, principalmente você que chegou agora, você que está chegando agora, né? E aí, eu consigo isso? Consegue sim. O caminho, mas Saulo já deu ali, o caminho ele já deu, né? O exemplo você tem aqui, você tem ali, você tem lá, Naranjo, né? Mestre Hélio, Mestre Gilmar, você tem vencedores aqui de todo jeito, né? Esse André está aí, né? Então, o que você precisa mais? O que você precisa mais? Você tem tudo aqui. Mestres vencedores, grão-mestres, né? O exemplo está aí. Você quer prova? Está aí, só você olhar para o seu lado. Quantos alunos vestindo a camisa Força Fight? E vai no exame Força Fight, aí que você vai cair de joelho de verdade. Meu querido, feliz de te ver de novo, tá? E Deus nos abençoe. Aqui à frente. Gente, antes de eu fazer a entrega ao mestre, para a gente conhecer, a gente falando de Muay Thai no Brasil, não tem como a gente não falar do grão-mestre. O grão-mestre, o fundador do Muay Thai no Brasil, o Nélio Naja, e ele é o 001 do Muay Thai no Brasil. Ele que deu a direção para tudo que nós sabemos de Muay Thai. Todos os mestres, grão-mestre do passado e os atuais surgiram daqui. Então a gente precisamos respeitar e valorizar o mestre. Esse ano está fazendo 30 anos que o Muay Thai está no Espírito Santo. E essa oportunidade que ele trouxe para que nós hoje soubéssemos um pouquinho do Muay Thai. Um pouquinho, né? A gente está aprendendo todos os dias. Então a gente nunca devemos esquecer das nossas raízes, de onde tudo começou, né? Poderia o Nélio Naja não ter trago, poderia outra pessoa, mas quem trouxe o Nélio Naja e quem fez tudo avançar no Brasil, o grão-mestre, que hoje está aqui presente conosco. Que o grão-mestre Carlos Silva me deu a honra de poder homenagear o grão-mestre hoje, né? Uma pessoa que a gente devemos sim estar sempre procurar saber da história e respeitar esse grande homem. Parabéns, irmãos. Agradeço ao Carlos Silva, que eu já tive muito contato com ele, tenho muita admiração pelo trabalho que ele faz, e você,
está de parabéns esse trabalho maravilhoso. Eu me sinto honrado de estar junto com você e nós podermos desenvolver um trabalho muito diferenciado. Porque o Muay Thai e o Kickbox caminham junto hoje aqui no Espírito Santo e futuramente no Brasil nós vamos fazer uma nova era no esporte. Estamos juntos para que essa união seja uma coisa propícia para todos. É um esporte de todos e para todos. Eu sei que você tem isso no seu coração e você é uma pessoa aberta em ajudar e buscar o desenvolvimento humano. Muito obrigado. Gente, agora eu vou fazer a entrega da certificação dos faixa preta, né? Nós fizemos aí o primeiro nivelamento, que é voltado à graduação dos mestres, mas a gente fizemos um apanhado. Tem, por exemplo, eu tenho faixa preta que está com mais idade, né? E às vezes ele não tem a mesma condição física hoje de fazer um de 28, 25 anos tem. Querer ele quer, né? Se colocar para fazer, vai fazer, mas não tem necessidade disso, né? Então, esse nós fizemos um nivelamento para estar graduando, reconhecendo pela isca esses faixa preta. Eu vou chamar os nomes e assim que vocês receberem, vai estar recebendo a certificação nacional e a internacional. A certificação internacional não é só aqui, é em qualquer lugar do mundo, né? Então, qualquer lugar que você for, você é grau preto, é mestre, ou é grão-mestre da isca, vai ser reconhecido, ok? E o da CBKBT, que é o nacional. Pedir a professora Celeste e o mestre Ederson para me ajudar aqui, por favor. Vamos começar com a Giselda Lopes. Salve de palmas, Giselda. Segundo participante, Dádia Rúbia. Gente, lembrando que cada um desses tem uma história maravilhosa para nós. E eu sempre falo para os faixa preta, conta essa história para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar, dando aula. Começa dando aula. Eu comecei com minhas irmãs. E assim vai embora. Começa com o seu familiar. Alguém precisa de você. O conhecimento que você adquire não é para você compartilhar ele. Às vezes tem uma pessoa que está passando por um problema psicológico, né? Uma pessoa que está passando depressão, obesidade, precisa de você para alguma coisa. Antes de eu dar seguimento, Evandro, faça um favor. Caramba! Eu já estou precisando gastar o dinheiro. Caramba! Obrigado. Não. Caramba! Gente, eu vou contar uma história rapidinho do Evandro. Machuquei seu coração, né, mano? Coração peludo. Gente, o Evandro, ele tem uma história muito bonita. Alguns de vocês já conhecem a história dele. Não vou deixar agora esse período, que é bem longa, mas eu vou resumir aqui. O Evandro ele teve um acidente há alguns anos atrás, e se eu estiver errado, você me corrige, tá? E aí, o que acontece? Ele caiu de moto, bateu a cabeça, mano? Sim. Isso. E quando ele foi levaram ele para o médico, foram fazer uma cirurgia, descobriram que tinha um tumor na cabeça dele e não ia viver muito tempo, né? E depois ele ficou em coma. Sim. Depois o médico desacreditava dele. Depois ele foi para a cadeira de roda, o médico ainda desacreditava. Sim. Quando ele começou a andar aos pouquinhos, um professor, um dono de uma academia que foi aluno nosso também, chegou para o mestre Ederson e falou assim que arrumou um desafio para ele. Edson, aqui, por favor. E falou assim, ele não andava direito. Aí o que acontece? Ele ficava bem na muleta mesmo, tinha que segurar de um lado e do outro. Aí começou a treinar, o mestre Ederson começou a treinar ele. Esse garotão aqui já lutou, já participou de corrida, já fez um monte de matéria. Verdade. E quem te sustenta até hoje? Deus.
né? E assim, hoje a esposa é maravilhosa, faça favor. Olha, eles se conheceram treinando, tá? Se conheceram no treino. O padre é o mestre E assim ele chegava com a muleta, aí a gente ia colocar ele para lutar, colocava ele com os faixas pretas para lutar. Aí, quando ele começava a lutar, ele caía. Tem até no brasileiro da CBKB ele lutando. Aí falava assim, ia colocar a mão nele, levantar. Não, levanta não, deixa que eu levanto. E assim levantou mesmo, tá? E assim, o que o esporte, primeiramente, o que o Senhor faz e o que o esporte traz através de pessoas, né, que se propõem a ajudar seu próximo. Por isso que eu estou falando, se você quer faixa preta, ajuda quem está do seu lado. É algo simples que faz uma grande diferença. Parabéns, irmão. Deus continue abençoando. Então, faixa pretas, dê aula. Alguém precisa de você. Alcilene Furtado. Chagas, tem que pedir para repetir. Ângela Vieira da Silva. Os homens estão perdendo até aqui no... Lá no CT já perde. O menino perdendo também. Parabéns, Ângela, perdão. Denis Martins de Almeida. Parabéns para o Denis. Esse aqui assumiu a responsabilidade da aula também. Schuster Andrade Spedion. Parabéns, Schuster. Deus de criança aí treinando. Se olhar, pensa que é criança ainda, né? Se olhar direitinho. Joseph Thiago Borges. Joseph hoje está longe do nosso estado, está lá em Paraná, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Parabéns, meu querido. Isso aqui tem uma história longa também, né? Um abraço de Sayanara Cavalier. A menina da saída. Agora que falamos agora. Parabéns, Sayanara. Emerson de Souza Henrique. Parabéns, Emerson. Jonathan Clay Silva. Esse visitou, viajou. Emanuel de Jesus. Wesley Ribeiro Costa. Gente, parece que não, mas uma palma faz a diferença grande. Isso fortalece a todos. Parabéns, meu querido. Jackson Breno Martins. Michel Felipe Salles Brito.
Soares. Pedro Gilmar Saramella. Esse aqui, todo mundo batia nele, saía machucado. Ele falou, não fiz nada. Você chuta e você machuca, você dá soco, você machuca. Todo mundo já se machucou com ele, né? Não fiz nada. Marlon, chegou o dia, Marlon. É demais, São Francisco. Parabéns, então. Gente, agora vamos chamar agora os mestres. Cláudio Evangelista. Cláudio. Sexto dan, Wesley Castro de Oliveira. Esse aqui também já tem muito tempo que está na minha cola aqui. Parabéns por tudo, Deus te abençoe, meu querido. Gente, agora nós vamos fazer... Obrigado. A graduação de grão-mestre, né? O grão-mestre Gilmar de Andrade. Uma salva de palmas para ele. É uma pessoa que está aí há anos e anos na estrada. Uma pessoa, isso, um século. Uma pessoa que... esse aqui fez diferença, faz diferença, fez diferença na luta, no ringue, no tatame, e faz diferença como professor, como gestor, né? Como pai, com certeza que é pai, tenha filhos grandes e pequenos, né? E Deus tem abençoado muito ele, e a gente fica muito honrado de poder ver ele hoje com essa faixa coral de grão-mestre, tá? Parabéns, meu querido. Graduação que é reconhecida mundialmente, tá, gente? Todas essas graduações, elas são reconhecidas mundialmente, não tem... Qualquer lugar do mundo que você for, você não precisa de explicar. Eu sou faixa preta da isca, eu sou grão-mestre da isca. Não precisa de explicar, é só apresentar, tá? Parabéns, grão-mestre. Aí, ó, muito importante a presença dos grão-mestres aqui com ele, tá? Isso é muito bom. Mestre, ele derrubou um cara lá em Baixo Guandu com 5 segundos. 5 segundos ele... O senhor estava lá, né? Eu estava lá, eu tenho que comprovar. Valorize o seu mestre, seu grão-mestre agora, tá? Gente, então assim, respeite o grão-mestre. Chama ele pelo aquilo que ele é, porque se você chamar ele de Gilmar de Andrade, professor, de certa forma você está desmerecendo o caminho que ele percorreu. Então vamos honrar o seu grão-mestre, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês todos, mestres, alunos, professores, graduados e pretendentes a graduados. É uma honra enorme para mim. Eu comecei a fazer arte marcial, eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu estou com 55 anos. Tem 50 anos que eu pratico arte marcial. O primeiro estilo que eu treinei foi o Kung Fu, assim como o mestre Everson, assim como o Renato Martins. Nós somos oriundos do Kung Fu, o pai e o avô das artes marciais. A partir daí nós começamos a conhecer outros estilos, treinar outras artes marciais. Eu comecei a lutar com o MMA, que hoje se chama de MMA, antigamente era o Vale Tudo. Em 1991, quando eu tinha 21 anos de idade. Eu tenho 64 lutas de MMA, são 58 vitórias. Eu tenho 986 lutas na minha carreira, 986 títulos.
e continuo competindo até hoje. Me sinto um garoto ainda. A arte marcial me deu dignidade, sabedoria, força e conhecimento. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Cresci minha vida toda com esporte, sempre com esporte. Quando eu era criança, eu via meu tio e meu primo treinar arte marcial vindo do exército e assistia filme de Bruce Lee. Eu pensei um dia, quando eu crescer eu vou ser igual Bruce Lee, igual James Bond. Eu me formei em segurança especializado, comecei a trabalhar como segurança, me formei mestre em arte marcial. Com 17 anos peguei minha primeira faixa preta, isso há 32 anos atrás, né? Alguns de vocês eram nem vivos, nem nascidos ainda na época, né? Não tinha nascido, hoje já estão aqui. Eu me considero o mestre dos mestres, o pai de todos. Tem muitos alunos que perguntam, às vezes, para alguns alunos na rua aí, quem é seu mestre? Alguns alunos que são meus alunos falam, meu mestre é o mestre do seu mestre. Ah, eles falam, Gilmar de Andrade? É esse mesmo, Gilmar de Andrade. Porque eu estou aqui há muito e muito tempo, e eu pretendo estar aqui eternamente. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. E tudo aquilo que os mestres presentes estão fazendo, aquilo que o Everson está fazendo, vai ser eterno. O que imortaliza todos nós não é os atos que nós fazemos, é aqueles que nós construímos e aquilo que nós deixamos. Eu deixo aqui um legado para muitos de vocês e espero que todos cresçam e desenvolvam. E que os filhos dos filhos dos filhos de vocês falam não só de mim, falam de todos vocês. Eu ainda estou aqui e pretendo ficar aqui para sempre. Ouça. Gente, vamos tirar uma foto oficial, depois Estamos aqui com o mestre Renato Martins. Fala um pouquinho pra gente, mestre Renato, sobre a importância desse dia de hoje. Olha, esse evento é um dos melhores eventos que a gente, sendo organizado pelo Força Fight, e ele, assim, ele traz para nós, principalmente para quem está começando agora, uma perspectiva do que ele pode alcançar. A maioria dos atletas entra e sem perspectiva, sem saber aonde vai dar. Mas aqui a Força Fight a gente já mostra o que ele pode acontecer, né? Nós temos ali exemplos de perseverança, de pessoas que venceram, de pessoas que estão até fisicamente, né? O rapaz ali, né? O Evandro, que se recuperou fisicamente do poder da arte marcial na vida da pessoa, né? E temos ali os grandes mestres do passado, né? Eu, o Samurai ali, o Narani, o Gilmar, o Everson, e temos a garotada nova que estão entrando agora. Então, a nossa perspectiva é muito grande da agora para frente, que agora vai ser uma virada de chave, né? Estávamos em 60, agora vamos para 120. Então. Parabéns por toda a sua trajetória e que continue ainda rendendo ótimos frutos para o esporte. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos aqui com o grão-mestre Golden Narani, o 001 do Muay Thai do Brasil, aqui com a gente hoje nesse evento maravilhoso. Fala pra gente um pouquinho, mestre, sobre essa premiação, sobre esse dia especial. Olha, eu me sinto muito honrado estar aqui no evento maravilhoso, né? O Everson sempre surpreendendo de uma forma maravilhosa. E o esporte é que une as pessoas, o esporte traduz tudo, saúde, qualidade de vida, saúde física e mental. É um dia maravilhoso para mim estar aqui. Parabéns, parabéns por toda a trajetória e continue rendendo ótimos frutos aí no esporte. Olha, eu agradeço a Deus, tá? Por todas as oportunidades que eu tenho, agradeço a minha família, a minha esposa maravilhosa que sempre me incentiva e que Deus abençoe cada dia mais a todos aqueles que estão convivendo pelo esporte e para o esporte e nada mais a declarar. Com muita felicidade e alegria de poder estar nesse caminho. Obrigado a todos. Obrigada. Mais uma homenagem aqui agora com Gilmar de Andrade, uma longa trajetória aí no esporte. O que você tem para nos dizer hoje aqui, Gilmar? Eu fico muito feliz pelo convite do Everson para poder receber essa graduação, basicamente a graduação mundial, né, que é reconhecida mundialmente como grão-mestre kickboxing. Na verdade veio tarde, porque já era para ter vindo muito mais antes, muito mais tempo atrás. Eu pratico esportes desde criança, desde a infância, e peguei faixa preta com 17 anos, eu estou com 55 anos hoje, faixa preta de 6 artes marciais diferentes, além de graduado também no Muay Thai,
que é tragédia, a gente não chama de faixa, né? Que é tarja preta. Eu, hoje em dia, trabalho o tempo todo voltado ao esporte para fazer uma vida melhor para as pessoas, para trabalhar uma filosofia de vida tradicional, não só uma luta, porque a luta é o que você faz, é o que todos nós fazemos, entendeu? Então, estar recebendo essa graduação hoje aqui como grão-mestre, para mim é o maior prazer da minha vida, me considerar um graduado, acima de tudo, um mestre mentor, que seria o grão-mestre atual. Então deixa uma mensagem para as futuras gerações aí. Eu quero que todos que estão ouvindo ou que vendo essa entrevista aprendam que a arte marcial não é uma luta, é uma filosofia de vida. E todos aqueles que buscarem a arte marcial como filosofia de vida vão ter uma vida melhor, vão ter uma saúde melhor e um bem-estar melhor. Seja um praticante de arte marcial, seja uma melhor pessoa na sua vida. Muito obrigada. Você. Estamos aqui com Saulo Scalise, ele que fez uma palestra maravilhosa hoje pra gente aqui no evento, e ele também tem uma palavrinha para falar para vocês. Bom, pessoal, primeiro, obrigado ao mestre Everson, a toda a organização, e é muito importante esse tipo de evento para a luta, para a gente trazer essa visão empreendedora, né? Porque a gente sabe que é um nicho que sofre muito, para as pessoas olhar sempre como esporte, não olhar como uma fonte realmente de ganhos, e não só na parte física, mental, como também na parte empreendedora. Então a proposta hoje foi trazer um pouco mais essa visão empreendedora e trazer para as pessoas que empresa não é só negócio. Empresa é realmente a gente empreender na vida das pessoas, para que as pessoas vão para o próximo nível, né? Em todas as áreas. Então eu estou honrado em fazer parte desse projeto e eu tenho certeza que a Força Fight Team já é uma empresa grande, né? E tem transformado muitas vidas, e eu tenho certeza que com esse projeto vai ganhar ainda mais força. Hoje a gente vê a galera graduando, pegando grau preto, DANs, né? O pessoal ultrapassando o grau preto, então isso aí é que está expandindo muito, e eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter ainda mais expansão disso aí, e é uma roda aí de prosperidade, uma atmosfera de prosperidade que eu acho que vai longe. Parabéns pelo evento e muito obrigado por convidar, e é uma honra participar desse projeto incrível aqui. Parabéns e muito obrigado pela participação. Estamos encerrando aqui esse evento maravilhoso com o mestre Everson Félix, e ele tem umas palavrinhas agora para deixar para a gente também. Olha, o evento foi um evento maravilhoso, né? Além da expectativa, né? Foi muito produtivo, tanta palestra, os convidados se portaram, aprenderam, buscaram, levaram conhecimento, e a importância da gente trazer esse momento dos professores e para os mestres do Espírito Santo. Então a gente ficamos muito felizes com tudo isso que aconteceu e convidamos você também para conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco da Team Força Fight e conhecer mais artes marciais do Espírito Santo, tanto o kickbox quanto o Muay Thai. Temos diversos profissionais e você precisa fazer parte dessa grande festa. É isso mesmo, o trabalho continua e ano que vem tem mais. Isso, ano que vem a expectativa ainda é maior ainda, né? Estão planejando algo além para 2026, para que você também, que não fez parte dessa vez, possa fazer parte de 2026 conosco. É isso então, pessoal, um grande abraço e ficamos por aqui. Vamos que vamos, para frente sempre.